A paz, irmãos, boa noite a todos, glorificado seja o nome do Senhor. Estou um pouco meio gripado, né? Mas creio que dá para nós compartilharmos tranquilamente, em nome de Jesus. Primeiramente é um privilégio estar mais uma vez falando à igreja, como filhos de Deus, filhos amados que aqui estão, né? E eu vou iniciar contando um fato ocorrido e que me veio à lembrança quando justamente eu estava meditando nas nossas vidas, irmãos, como filhos de Deus, filhos amados, né? Foi o que Deus falou, né? O Espírito falou quando Jesus estava indo para ser batizado: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. E este filho amado subiu aos céus e nos deu o seu Espírito, a qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito deste Deus, Jesus, está em nós, e mora em nós e habita em nós. E através deste versículo, irmãos, eu me deportei a este fato na minha vida. Aproximadamente, como nós estamos falando de paternidade, um pouco de pai, né? Deus, o nosso Pai, né? Filhos amados. Eu me recordei do meu pai, irmãos, e quebrantado diante da saudade, né? De alguns anos, 2008. Mas ele fez assim algo comigo muito assim marcante na minha vida. Marcante mesmo, irmãos. É claro que muitos pais aqui devem ter feito algo muito marcante para os filhos, né? Mas eu veio à minha memória, né? Esta recordação de quando eu era bem pequeno. Eu acho aproximadamente uns 7 ou 6 anos. Inclusive até conversando com a minha irmã que está em Mato Grosso, aí eu pedi explicação a ela se realmente aconteceu isso, né? Isso veio na minha mente de repente, e de fato ocorreu, ela falou, né? E eu tinha aproximadamente 6, 7 anos, né? E às vezes a gente não tem a memória tão boa para guardar, né? Certas coisas que acontecem, mas isso foi marcante e veio à minha memória. E foi algo assim tremendo quando eu comecei relembrando. E quando eu me recordei que nós morávamos muito alto, né? Nunca contei isso para os irmãos em lugar algum. Morava no Morro Jaburu, ali na Gurijica, mas muito alto, lá chamada Vila Baiana. E chovia muito nesse período que ocorreu esse fato que me marcou. E deu uma estiada e meu pai desceu, me botou nos ombros, né? E desceu o morro abaixo comigo. E desceu o morro abaixo comigo. Como não tinha escada, né? Não tinha nenhum tipo de melhorias para a gente transitar, ele ficava muito escorregadio. E também atrasava um pouco, ele chegava muito tarde na reunião, que nós íamos na chamada igreja de Maruípe, né? E ele descia, e eu me lembrava que ele passava ali naquela rua hoje chamada Rua Pedro Lima do Rosário, onde nós temos uma residência lá. E com isso, né, eles passavam tudo barro e chovendo para chegar a tempo nas reuniões, né? Eu tinha um compromisso, uma responsabilidade com as coisas de Deus, com as coisas do Pai, né? E isso me chamou muita atenção, irmãos. Como nós temos vivido como filhos de Deus, né? Nosso Pai, que tem nos abençoado ricamente com todas as sortes de bênçãos espirituais e consequentemente
materiais, como nós temos vivido para com Ele? Qual tem sido as nossas atitudes no decorrer da nossa vida nesta terra? Como tem sido a sua atitude, seu testemunho, sua forma de viver, né? E ao ler esse versículo, que está lá em Marcos, Marcos 9, 7, eu só vou ler esse versículo e mais alguns outros versículos, e diz assim, Marcos 9, 7, e depois tem Mateus, todo mundo deixou? Posso ler? A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouviu. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da provação, no deserto. Você pode estar passando por algum deserto, eu posso estar passando por algum deserto. Você tem parado para ouvi-lo? Nós temos parado para ouvi-lo? Porque de alguma forma, Ele quer falar conosco. E às vezes o meio de nós despertarmos para ouvi-lo é justamente passando pela provação, por circunstâncias no decorrer da nossa vida. Aí, como diz aqui, ouvi-o. Aí nós nos inclinamos para ouvi-lo. Aí nós nos prostramos. Aí nós nos rendemos. Aquietai-vos, diz a palavra, e sabei que eu sou Deus. Ele é o Deus que nos escolheu, como diz em Romanos. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ó que amor tão grande Ele tem por nós, de nos chamar de filhos, filhos amados, ao ponto de entregar a sua própria vida por nós. Sendo Deus, não tentou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, assumiu forma humana, aprendeu a obedecer pelo que padeceu. E nós, como estamos? Como é que está a nossa atitude diante das situações que nós vivemos? Temos nos humilhados? Temos nos rendido ao Senhor de fato? Ou só nos rendemos quando estamos passando por alguma situação em que o homem não pode nada fazer, que você não pode fazer nada? Assim como aquela mulher que há muito tempo padecia do fluxo de sangue, que ela gastou toda a sua herança, todos os seus bens, tudo, e depois recorreu a Jesus. Como aquela mulher à beira do poço de Jacó, se rendeu quando o conheceu, quando o reconheceu como profeta. O que ocorreu naquela vida? Aquela prostituta que foi pega em adultério, levado à multidão para ser apedrejada. O que aconteceu com ela? Foi uma rendição? Ela se rendeu, ela se prostrou. Quando ele falou: vá e não peques mais, eu também não te condeno. Como é que tem sido as nossas atitudes?
Como temos olhado uns para os outros, com espírito de condenação, de acusação, de rejeição, de exclusão? Como é que temos feito, irmãos? Como temos vivido? Temos nos achegado uns aos outros, amando-nos uns aos outros, como o Senhor nos ensinou? É uma advertência para nós, o que Ele diz, que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E a palavra nos ensina a vivenciarmos a vida de Deus em nós, que somos filhos. Se somos filhos, temos toda a herança contida em nós pelo Deus que em nós habita, que é Cristo em nós. Ele sim nos capacita a viver uma vida de filhos, filhos amados, filhos que Ele escolheu, que Ele separou, porque não fomos nós que escolhemos, Ele nos escolheu, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E é essa consciência que temos que ter, de que fomos chamados, de que fomos escolhidos. E como filhos amados, devemos obediência, irmãos. Não só a Ele, mas aqueles que estão revestidos de autoridade, que Deus delegou. Principalmente, irmãos, filhos, os nossos filhos carnais, que em muitas situações têm resistido aos pais. Você não está resistindo aos pais, está resistindo a Deus. E Ele fala que Ele também resiste ao soberbo, aquele que nos se humilha, aquele que nos se rende, aquele que é dura serviço. E a posição daquele que é filho de Deus é de receber a orientação e acatar. Não, como diz a palavra que nós falamos há alguns minutos, quando ouvires a minha voz, a obediência, submissão, não é Ele que foi exemplo para nós? E a nossa atitude diante dos pais, adolescentes, jovens, e também diz também que pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais. E hoje nós vemos, irmãos, muitos filhos dando grito de independência quando chega aos 18 anos. Diz, já posso, talvez tenha um emprego, tem uma faculdade, já formou, tem um emprego bom, acha que pode viver sozinho. Quem se separa insurge-se contra a sabedoria. E ele abandona os pais. Vai morar numa república, aluga um apartamento, junto com outros amigos, e ali vai morar distante dos pais. E isso não é agradável a Ele, porque Ele não se agrada. Ele tem prazer no filho que obedece. Ele se agrada naqueles que obedecem, que se submetem. E esta capacitação vem dele. E os filhos o têm dentro de si. A obediência, a submissão. Porque toda vez que o povo de Israel se levantava contra os princípios de Deus, contra a orientação de Deus, eles se tornavam cativos. Nós podemos ver, pela história do povo de Israel, o quanto isto era ocorrente na vida do povo de Israel. Mas nós temos um alerta, irmãos. Nós não precisamos passar pelo cativeiro. Mas se o Senhor assim o permitir, Ele vai passar com você. Ele não abandonou aqueles que foram cativos.
mas não cativo espiritual, de problemas, de pecados, não confessados, não abandonados. O Senhor te chama para um conserto. Para um conserto. E esse conserto, irmãos, é diário. É constante nas nossas vidas. Não é um conserto hoje. Você se posiciona e amanhã você continua a sua vida de desobediência. Mas é um conserto todo dia, irmãos. Né? Ele nos chama ao arrependimento, à confissão. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Ele quem faz, não na nossa força, porque o homem nada pode fazer por si, se não vier do alto. Porque todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto, onde não há sombra de dúvida, nem variação alguma. Paulo diz na palavra em Coríntios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Pois sabemos que somos fracos, irmãos. Reconhecemos que nós nada podemos fazer. Mas ele diz também: sem mim, nada podeis fazer. É necessário a rendição. Rendermos a Cristo. Nos prostrarmos a Ele. Nos colocarmos diante dEle. Confessarmos. Porque Ele é um Deus perdoador. Rico em perdoar. Aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança a misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Talvez você possa estar pensando: poxa, mas aquilo que eu pratiquei é muito... eu não posso nem comentar com ninguém. Não importa. O Senhor sabe. Ele é quem perdoa pecados. Confesse, abandone e retorne ao caminho de origem. Porque o Senhor é contigo. Não rejeites a correção do Senhor, porque Ele corrige aquele que ama. Se vós, pais maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai? Não vos dará o que lhe pedirem? Com certeza, irmãos. Pai bondoso, misericordioso, que não nos repreende consoante aos nossos pecados, mas reconhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por isso, age com misericórdia, com compaixão. Compadece-se de nós. Assim como também nós devemos compadecer-nos daqueles que estão à nossa volta. Não olhar com olhar de acusação. Olhar com olhar de Jesus. Como Jesus olharia? Né? Então Ele está em nós, então é você que está olhando. Então Jesus olha através de nós e vê. Agora Ele conhece a intenção do coração do homem. Ele é quem prescruta o homem. O homem não está no lugar de condenar, de juiz, mas de levar o perdido, o pecador, ao arrependimento, através do Espírito Santo. Né? Aquele que liga o homem a Deus. O intermediário é Jesus. Eu gostaria de ler também Hebreus 11:34, que fala sobre a força do poder de Deus em nós. Porque a força vem dele, é poder. Força, poder. Versículo de Hebreus 11:34 diz assim: falando sobre a história, a descrição dos homens de fé, de Hebreus 11. E ele fala o seguinte, em Hebreus 11:34:
Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. E lá em Joel 3:10 também relata do juízo. E o 10:10 diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado, lanças das vossas pondadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. Fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Digo fraco, eu sou forte. Forte no Senhor. Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele quem nos dá capacidade, poder, para vencermos estas circunstâncias que ocorrem em nossas vidas. Você pode estar passando por alguma situação dessa, sim, com seu filho, no casamento, com alguma enfermidade, mas o Senhor diz: eis que estou convosco. O Senhor é conosco, irmãos. Ele jamais nos abandonará. Ele jamais nos abandonará. Ele fez como a galinha faz com os pintinhos, nos acolheu embaixo de suas asas. Somos guardados. Ele é o nosso esconderijo, nossa proteção, socorro bem presente nas aflições, nas tribulações. O Senhor é contigo, por onde quer que andares. Foi isso, e é isso que o Senhor faz. Ele anda conosco, dentro de nós. Ele nos capacita a romper em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é presenteador de todo aquele que o busca. Se você o busca, o encontra. Se você o encontra, recebe, como já recebeu. Em nome de Jesus. E eu gostaria também de ler uma parte aqui, irmãos. De Crônicas. Segundo Crônicas 20:17. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede a salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor, seu Deus, é convosco. Vou ler o 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O Senhor nos chama para adorá-lo. Somos chamados, convocados a adorá-lo. Somos adoradores. Ele não chamou filhos simplesmente para ficar sendo cuidado e sem nenhuma retribuição, retorno. Porque na realidade, Ele é adorado por nós. E somos aqueles que Ele escolheu, que Ele chamou. Que Ele procura verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não preocupado do lugar, mas tem sede de verdade, com sinceridade de coração. Muitos honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Onde está
a sua mente? Onde está a nossa mente? Buscais as coisas que são do alto, porque são eternas, e não as que são da terra, as que são temporais, passageiras, mas as que são eternas permanecem. O mundo passa, as concupiscências passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e a vontade dele permanece para sempre. Diz assim: a vontade dele permanece para sempre, e a vontade dele para cada um de nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é bênção, é crescimento, é vida em abundância, é o fluir do Espírito, é contagiar, é influenciar aqueles que estão à nossa volta, é sermos ceifeiros, irmãos, ceifeiros. O Senhor nos chamou e nos alistou no exército, um exército que ganha sempre, porque Ele é o general, o exército que sempre ganha, Ele é o nosso general. Não devemos baixar as nossas armas espirituais, irmãos, de maneira alguma, da palavra, das escrituras, da oração, da comunhão, como fala em Atos 2:42, e perseveravam unânimes na oração, no partir do pão, na comunhão, não é isso? Adoração, comunhão e doutrina. E muitos estão abrindo mão da doutrina, muitos abrindo mão, e com isso abre brechas, e estas brechas Satanás aproveita, e vem com a cuia, e vai dando as pancadinhas, quando pensa que não, já se foi uma brecha de todo tamanho. E a palavra nos chama, lá em Neemias, que nós estudamos recentemente, nos chama para repararmos as brechas, irmãos, não deixarmos brechas, embora, irmãos, por mais que vigiemos, a Bíblia fala, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É Ele quem vai nos guardar, mas na nossa ação é não darmos oportunidade, não deixarmos meio de Ele entrar nessa brecha. E não estou dizendo na sua vida, não estou dizendo na sua vida, em situações que ocorrem para nos atingir, como ocorreu em algumas situações na vida, como ocorre em algumas situações na vida da gente. É isso que a gente tem que estar atento, porque ele busca, como diz a palavra, ele anda de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E nós temos como filhos esta herança, autoridade, poder, o Espírito Santo em nós, o Deus em nós, que nos capacita a romper com qualquer barreira e muralha. Se nós não derrubarmos, com certeza Ele nos fará saltar por cima das muralhas. Né? Como diz o cântico, né? Com Ele nós saltaremos muralhas, destruiremos exércitos. E quantos têm se levantado para tentar nos abater, para tentar nos desanimar, para tentar nos afastar das festas solenes, da palavra, da comunhão? Quantas coisas têm vindo. Fique atento, porque isso acontece, e não acontece lá fora, acontece onde tem homens, seres humanos, pessoas que erram, que falham, seja elas autoridades instituídas ou não, falham. E se você olhar para a falha, você vai olhar para a falha, vai condenar,
e você automaticamente vai se excluir, porque você acha que você é diferente, que você é melhor, ou que você faria melhor. E não é assim, né? A gente vê muitas situações críticas à liderança, né? A gente ouve aos presbíteros, né? Que Deus instituiu, que às vezes as pessoas falam, olha, errou, e porque o irmão errou, ele toma aquilo ali, poxa, e por causa disso, ele vira as costas e vai embora, ou ele vira as costas e fica só no cantinho dele, não se envolve com nada, não serve. Para de servir porque fulano o desagradou nisso ou naquilo. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Porque o diabo, ele não vem com cara de mal, não, com chifrão, com garfo na mão, não. Sorrateiramente, com sapatinho de veludo, de algodão, fala assim, de algodão que é muito mais levinho e macio, né? Sorrateiramente. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós que pregamos e falamos muito acerca da unidade como corpo, temos que estar atentos, irmãos, com os olhos bem abertos, porque onde mais nós ensinamos, ou queremos viver, é aí que o nosso adversário vai investir, porque ele sabe que esse é o caminho, e ele não quer permitir que você chegue lá. Então perdoe o seu irmão, ame o seu irmão, seja um adorador, seja um filho amado mesmo, de prática, de fato, de verdade, não simplesmente ouvinte, mas praticante, vivenciando esta palavra, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela é saúde para os nossos ossos, ela é pão, ela é o alimento para a nossa alma, a palavra de vida, a palavra que dura para sempre. Murcha-se a erva, seca-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, porque a própria palavra é o verbo que se fez carne, Cristo em nós, o Cristo que vive em nós, irmãos, quem nos dá força para caminhar neste mundo tenebroso, irmãos, e quão densas trevas, e o Senhor nos chama para sermos labaredas de fogo, né? Ele diz, dos anjos ele faz vento, dos seus ministros labaredas de fogo. Cada um de nós, irmãos, ministros de Deus, ministros, serviçais, servos, servindo uns aos outros em amor. Aquele que quer ser maior, que sirva, né? Porque é servindo, irmãos, que o Senhor vai te falando e te mostrando qual é a sua função no corpo, qual é o dom que Ele te deu. Você vai tendo discernimento nesta comunhão, nesta vida, a vida da igreja, irmãos, não é a vida de religião, porque a religião é uma só, que é Jesus, que liga o homem a Deus, que religa o homem a Deus, né? Esta é a verdadeira religião, e que nós tenhamos em nós esta prática, irmãos, que não abandonemos as reuniões, grupo familiar, deixe de ir para o grupo familiar por causa de uma televisão, por causa de um jogo, por causa de um filme. É um momento que você perde a oportunidade de você conviver com os irmãos. Ah, mas eu sei já como é que é. Você não sabe, porque Deus, Ele sempre surpreende. Ele sempre surpreende, irmão. Eu sempre sou surpreendido num grupo. E às vezes a pessoa até fala, Jéssica, você fala demais. Mas quando você chega num povo, você não fala muito, Jéssica. Você fala só meia hora. Né? Por quê? É porque a gente tem mais liberdade, poucas pessoas, né? E aqui você tem que ter um horário, e lá a gente tem um horário mais alongado, né? Mas a vida da igreja nos grupos familiares, ela é importante para cada um de nós. É o estreitamento do nosso relacionamento uns com os outros. Não deixe de se congregar, irmãos, de estar junto, porque é assim que a palavra ensina, é estarmos em comunhão uns com os outros,
Porque na comunhão, como diz a palavra, né? Mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Na comunhão há purificação de pecado, né? E é isso que o Senhor nos mostra, é isso que Ele nos prova, irmãos. Isso é muito importante, porque quando nós estamos no grupo familiar, e você chega mal, você não chega bem, você está cansado, está sobrecarregado com alguma situação, você sai dali aliviado naquele momento. Não que você não o possa fazer em casa, mas você sai de serviço direto para a reunião. Às vezes você vai em casa com aquela correria, aquela agitação, mas o Senhor é conosco, irmãos. O Senhor está conosco. Esta obra não é do homem, ela é do Senhor, e Ele é o sustentador desta obra, irmãos. Você que for chamado para ser um irmão de encargo, para estar à frente de um familiar, realmente se disponha. O Senhor quer te usar também. O Senhor não nos quer como ferramenta jogada pelos cantos, enferrujada. Ele quer nos usar, irmãos. Ele quer nos usar, cada um de nós, como instrumento, seja no grupo familiar, seja onde for, mas se lance nos braços do Pai. Se lance como obreiro, porque com certeza você será surpreendido, como eu fui hoje, como tem sido sempre.